um risco para a saúde do consumidor, a ingestão de alimentos vencidos ou estragados. Esses casos estão cada vez mais recorrentes na mídia e compartilhados através das redes sociais. O Repórter PUC vai discutir a responsabilidade das empresas fabricantes e dos pontos comerciais que disponibilizam produtos não adequados para o consumo. E ainda, a história de um servidor público que, ao abrir o suco, se assustou com o que encontrou dentro. Hoje é quinta-feira, 21 de maio. Está no ar o Repórter PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Análises em laboratórios determinam o prazo de validade de cada alimento e a obrigação dos fabricantes de deixar esta data visível na embalagem de cada produto. De acordo com a Anvisa, se um produto for comercializado com prazo de validade vencido, o estabelecimento responsável pode ser penalizado em multas que variam entre R$ 2.000 e R$ 1,5 milhão. A nossa equipe foi conversar com advogados do consumidor que explicam o que deve ser feito em casos de compra de produtos estragados. E eu acompanhei a história do Lucas Monteiro. Ele comprou um suco impróprio para o consumo e por pouco não ingeriu o alimento. Confira. Casos de compra de alimentos vencidos ou estragados são cada vez mais divulgados na mídia e em redes sociais. Se algum dano é encontrado no produto ou alimento, o direito do consumidor garante. O consumidor ele tem direito à qualidade do produto, né? Aquilo que ele está adquirindo deve vir de perfeita forma, assim como é oferecido. O servidor público Lucas Monteiro poderia ter comprometido sua saúde ao comprar um alimento estragado. O produto adquirido estava dentro do prazo de validade. Ao comprar um suco para o lanche da manhã, eu percebi através do furo de colocar o canudinho que tinha algum objeto estranho ali naquela caixinha. Aí nós resolvemos não consumir, eu e meus amigos, e ao abrir a caixinha com a faca nós vimos que tinha um corpo muito estranho ali, não dá nem para identificar o que estava em decomposição, fungos, bolor, mofo. Esse tipo de caso tem se tornado bastante comum porque o controle de qualidade nas indústrias, até para necessidade de produção em série e aumento da demanda, muitas vezes o processo de controle de qualidade fica deficiente e acaba gerando produtos que a gente chama de vícios do produto, que são esses defeitos de qualidade. Então, isso tem sido cada vez mais comum a entrada no mercado desse tipo de produto. Na compra de produtos danificados, é direito do consumidor ser ressarcido de alguma forma. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é retornar ao local a qual ela comprou, fez a compra do alimento, né? E aí ela tem algumas alternativas, as quais ela pode trocar o produto pelo mesmo, ela pode pegar o valor, ser ressarcida pelo valor, ou então deixar com um valor de crédito também. Quando a empresa te vende um produto com algum defeito, ela sabe que ela está incorrendo num crime de responsabilidade, num ato ilícito. Ela tem uma responsabilidade civil em relação ao cliente que consumiu esse produto. Então, para evitar uma ação judicial, ela costuma oferecer algum tipo de benefício para até desestimular o cliente a buscar seus direitos na justiça. Esse tipo de, se você descobrir um produto com defeito, com prazo de validade vencido, nós te damos um desconto ou te damos um outro produto. Isso é muito comum, mas é uma técnica das empresas para desestimular a ação judicial depois, que vai causar um dano talvez financeiro mais significativo para a empresa. Na hora da compra, mesmo que for para um lanche rápido, é importante olhar a data de vencimento do produto e averiguar se a embalagem possui algum tipo de dano. Essas práticas diminuem o risco para o consumidor. Às vezes no transporte ou no próprio armazenamento, no estoque do supermercado, por exemplo, a embalagem pode sofrer alguma alteração, algum rompimento de lacre, e isso vai fazer com que o produto seja contaminado e ele perca essa qualidade para consumo. Em alguns casos de produtos alimentícios, os danos não são visíveis. O consumidor não nota diferença na cor, textura ou sabor do alimento.
Além disso, os efeitos da intoxicação podem demorar dias após o consumo e são variados de pessoa para pessoa. Pode ele ter um mal-estar passageiro, ele tem uma intoxicação grave, com diarreias, às vezes muito persistente, até com perda de sangue, ou às vezes pode ter só uma indisposição passageira. Vai depender também da quantidade de bactérias contida naquele volume de alimento que ele ingeriu, e também depende do tipo de bactéria ingerido, que ele vai ter uma reação mais leve ou mais forte. Imagina uma mãe que coloca um suco de caixinha na merendeira da criança todos os dias e a criança chega na escola, coloca o canudinho, bebe e nem vê o que está consumindo, né? Não percebe. E isso é um perigo muito grande. Então a gente tem que ficar atento aí ao que a gente anda consumindo, olhar o prazo de validade, a situação, as características da embalagem para não correr o risco de consumir um suco nesse estado, né? Depois do acidente, a solução foi trocar a alimentação e investir em produtos mais naturais, preparados em casa. A gente sempre vê na televisão, na mídia, né, e nunca imagina que vai acontecer com a gente. Foi uma surpresa imensa e assim, eu estou meio receoso de voltar a consumir sucos de caixinha e encontrar aquela coisa horrível de novo. E para falar sobre esse assunto e esclarecer os impactos na saúde causados pelo consumo de alimentos impróprios, recebemos no estúdio a nutricionista Márcia Braga, do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais. E para falar sobre a fiscalização em indústrias e pontos comerciais, recebemos Daniel Nunes, gerente da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Sejam bem-vindos ao Repórter PUC. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Daniel, como é feita a vigilância, né, a vistoria nos estabelecimentos que vendem alimentos aqui na capital? Basicamente de duas maneiras. Pela demanda de solicitações de alvará sanitário, que todo estabelecimento desse tipo tem que ter o seu alvará sanitário, e por denúncias, seja de produtos, o serviço realizado, ou condições do estabelecimento. Então, a nossa demanda ela se restringe não só, mas principalmente na questão do alvará sanitário e da denúncia. E os riscos são grandes para o consumidor, por exemplo, que encontra um suco no estado daquele que o Lucas encontrou? Com certeza os riscos são muito grandes. A intoxicação alimentar ela é mais comum, né, do que parece. Como a colega já comentou na entrevista anterior, essa intoxicação ela pode durar por algumas horas e até dias e pode ser muito grave, né? Vai depender do tipo de bactéria e também do sistema imune de cada indivíduo. Daniel, encontrando alguma irregularidade nos estabelecimentos, o que precisa ser feito em seguida? Qual que é o procedimento que vocês fazem? Bom, o que o consumidor deve fazer, né, o melhor canal para ele entrar em contato com a Prefeitura e com a Vigilância Sanitária, nesse caso, é através do Sistema de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Belo Horizonte, o SAC. Né? Pelo telefone ou pela internet, ou até presencialmente indo no BH Resolve ou nas regionais, nos distritos sanitários, ele pode fazer a sua denúncia se identificando ou anonimamente mesmo, né? Ali ele vai precisar nos dar principalmente o endereço, esse a gente precisa, né, do endereço local e a descrição do que ocorreu. Em alguns dias um fiscal vai nesse local tentar averiguar, tentar verificar ou encontrar o problema que ele descreveu para a gente nessa solicitação. E em quanto tempo após feita a denúncia? Leva alguns dias para ele fazer isso. Dependendo do caso, pode ser no outro dia, né? Dependendo da demanda, do momento, da semana, do mês em que ocorre o problema. E se for por esse meio. Então, o fiscal vai lá, tenta verificar o que aconteceu, encontrar o produto, tomar a medida corretiva que tem que ser realizada e o principal nesse sistema é que o consumidor tem condições de voltar ou ao telefone ou à internet e verificar o que foi realizado, né? Então, é lançado ali o histórico da vistoria, o histórico da verificação. E ali o consumidor vai acompanhando? Vai acompanhando o que aconteceu e fica sabendo qual foi a medida tomada e pode depois verificar se aquilo mesmo, o que foi a Vigilância Sanitária determinou a ser realizado, se ocorreu realmente, pode depois dar um retorno para a gente também. É importante isso. O site para denúncias e para fazer o acompanhamento aparece na sua tela agora.
Márcia, tem algum tipo de risco maior para pessoas em determinadas classes, por exemplo, idosos, crianças, mulheres gestantes? O risco é maior? Certamente. Em crianças, o sistema imune ainda está sendo formado, né? Idosos, eles já têm esse sistema imune mais debilitado, né? Gestantes e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, doenças renais também, né? Câncer. Essas pessoas, elas já têm o sistema imune debilitado. E isso faz com que essa toxina, ela desenvolva em maior número no organismo, né? Agravando realmente o problema. Quantos locais, em média, aqui na cidade são autuados por mês, Daniel? Olha, posso até verificar o número aqui de abril que a gente tem aqui fechado para ti. No último mês de abril, por exemplo, a gente teve, em termos de intimações e infrações, né, que tem uma diferença. A intimação é quando a gente exige uma modificação e a infração já quando se constatou aquilo ali, cerca de 600 notificações nesse sentido. No ano de 2015. Em abril de 2015. São números muito grandes, Daniel. Mas o número de estabelecimentos é muito grande. São cerca de 50, no mínimo 50 mil estabelecimentos cadastrados na vigilância sanitária, mais do que 50 mil. E o número de vistorias chega a 9 mil já só nesse ano. Então a demanda também é grande, as vistorias são muitas e eu nem considero um número tão grande assim pelo tamanho, pelo volume de serviços que a gente realiza. A gente vai dar uma rápida pausinha. No segundo bloco a gente continua o nosso papo. Não saia daí. O Repórter PUC está de volta hoje com um assunto sério e de muita importância, a venda e o consumo de alimentos estragados. A nutricionista Rafaela Cordeiro mostra como os alimentos devem ser armazenados para que os riscos de perda sejam reduzidos. Confira. O congelamento é importante para fazer o alimento ficar numa temperatura abaixo de 18 graus negativos, né, fazendo com que não haja proliferação de bactérias, tornando-se seguro mesmo. Então, ao descongelar, se esse descongelamento não for feito de forma correta, essas bactérias podem ou estar lá e proliferar, ou elas podem contaminar esse alimento e trazer muitos danos à nossa saúde. Bom, nós trouxemos aqui alguns alimentos, por exemplo, a carne. Qual que é a forma correta de congelar? Chegou a carne do açougue, né? Coloca num saquinho, ou ela já veio no saquinho, você coloca em outro saquinho e etiqueta com data para você saber qual foi o dia que você comprou e não perder um alimento, por exemplo, por data de validade. Ok. No caso das frutas, Rafaela? As frutas, por exemplo, a gente pode usar frutas para fazer um suco depois, né? Então você pode congelar ela em forma de polpa, já batida no liquidificador, ou assim em pedaços. Depois vai descongelar e bater para fazer um suco ou uma vitamina, né? Não vai dar para consumi-la dessa forma comendo. Entendi, okay? Mais uma vez, etiqueta com data, né? Para você saber sempre o que entrou primeiro para ser congelado. No caso das pessoas que preparam a marmitinha para a semana, né? Também deve-se ter um pouco de cuidado. Sim, sempre que fizer uma marmita para semana, lembrar de deixar os alimentos separados, né? Arroz em uma vasilhinha, feijão em outra, tá? Carne em outra. Até porque o tempo de descongelamento ou de aquecimento dos alimentos varia de um alimento para outro, tá? Por exemplo, não pode congelar folhosos, por exemplo, não pode, né? Um legume até aceita, mas existe uma técnica que chama branqueamento. A gente tem que pegar o legume, colocar ele em água fervente. O tempo que ele vai ficar em água fervente vai depender do tipo de legume. Por exemplo, a cenoura, em torno de 4 minutos. Ele vai ficar ali em água fervente por esse tempo e depois você escorre essa água fervente e joga ele em uma água gelada. Pode ser até com gelo mesmo, dá um choque térmico nele. Isso faz com que ele mantenha as características nutricionais preservadas dentro do legume e aí você escorre mais uma vez, põe num saquinho com o mínimo de ar possível e congela. Agora, os outros produtos, como os laticínios, né, que não tem como congelar, qual que é a melhor forma de armazenamento? É na geladeira, né? Vai armazenar na geladeira, né, que é um local aí que a gente chama de resfriar o alimento,
tá? Porque congelar mesmo não é uma boa solução. Então, chegou do supermercado, já leva para a geladeira. Exatamente. E dependendo, se você fizer a compra no supermercado e for demorar nesse deslocamento, ainda usa uma bolsa térmica. Algumas dúvidas, assim, por exemplo, o ovo pode ir para a geladeira, o ovo pode ficar num ambiente externo, vai influenciar em alguma coisa? Geladeira. E não é porta de geladeira, é dentro da geladeira, tá? Porque vai assim, ele em temperatura externa, né? Ele pode estragar mais rapidamente e a pessoa não perceber que ele estragou, ter uma contaminação e ter problemas, tá? A geladeira vai ajudar nessa preservação aí e na porta da geladeira não, porque a oscilação de temperatura é muito grande, porque a gente abre o tempo todo. E aí ele também pode estragar mais uma vez e a pessoa não ter percebido. Agora, o descongelamento também é um processo importante para manter os nutrientes dos alimentos, né, Rafael? E para manter essa coisa de não ter proliferação de bactérias, né? Então, assim, descongelar o alimento, sempre se programar dentro da geladeira. Tira do freezer, põe na geladeira de um dia para o outro, por exemplo, né? Para que descongele uma carne e você a use com segurança. Ou então, dependendo das preparações, como preparações já prontas, você pode levar direto do freezer para o micro-ondas ou para um forno convencional. Então, esse aspecto também é muito relevante. A gente acabou de ver, então, né, maneiras de armazenar os alimentos que são mais naturais. Mas os alimentos industrializados, eles já possuem a data de validade na embalagem. A data de validade que está lá escrita, é ela mesma? Ou se passar 1 ou 2 dias, ainda é possível consumir o alimento? Bem, é importante salientar que o fabricante coloca aquela data de validade, que é um prazo seguro para o consumo daquele alimento, né? Então, isso deve ser obedecido, porque é a garantia que o fabricante nos dá. Não significa que você vai ingerir um alimento 1 ou 2 dias depois e vai ter problema, né? Realmente, o que eu acho muito importante aí é onde vai ser armazenado esse alimento, né? Como ele vai ser manipulado, né? Então, isso eu acho muito importante. E na maioria das vezes, Márcia, o perigo está fora da embalagem, né? Nas latinhas, caixinha de leite. Às vezes ali já tem uma bactéria, a pessoa vai lá, não lava as mãos e não lava o próprio produto. É importante fazer isso, não é? Exato. E mesmo na gôndola de um supermercado, por exemplo, quantas pessoas passam, né? Pegam o produto, visualizam, né? Então, às vezes está vindo de um trabalho, né? Da rua. Então, realmente ali é muito manipulado essa embalagem. Então, é importante, né, ter essa técnica de higiene mesmo, chegar, lavar antes do consumo, né, para não ter problema. Às vezes até o material usado para o preparo do alimento, uma tábua ou uma coisa, pode estar contaminada, né? Com toda certeza. E nós temos, neste caso, até contaminações cruzadas. O que vem a ser isso? Eu uso uma tábua, corto uma carne, depois coloco um legume ali em cima, sem antes lavar aquela tábua, né? Aí, o que pode acontecer? Contaminar a carne, contaminar o legume pelo meio dos utensílios domésticos mesmo, né? Uma faca, por exemplo. Daniel, a gente viu no primeiro VT que algumas empresas dão brindes quando o consumidor chega com um produto vencido ou estragado para desincentivar ele a entrar na justiça ou recorrer de uma maneira mais séria. É aconselhado para o consumidor realmente garantir seus direitos, denunciar ou procurar a vigilância sanitária? Para nós, procurar a vigilância sanitária é essencial, porque essas denúncias até balizam o nosso serviço, a nossa busca pelo onde está o risco, né? Então, para a gente é importante que a pessoa faça a denúncia, mesmo que ela não tenha não queira levar a questão judicial. Mas a denúncia é importante porque nos baliza, nos identifica os problemas que estão acontecendo no mercado e faz com que a gente, ao ir ao estabelecimento envolvido, às vezes descubra coisas que numa inspeção não foi verificada ou que não ocorria no momento da inspeção e passou a ocorrer um equipamento que estragou, por exemplo, né, nesse período entre a última vistoria e esse problema. Então é importante a denúncia porque a gente vai no local e muitas vezes verifica que o problema pode se repetir e aí
breca o problema de ocorrer de novo com outra pessoa. Numa vistoria, o que vocês costumam observar, tanto nas indústrias quanto nos pontos comerciais? Bom, os itens verificados pela vigilância sanitária são muitos, né? Desde a saúde do trabalhador que está envolvido, a higiene desse trabalhador, até aspectos físicos, claro, de edificação, a qualidade da água que ele utiliza, os instrumentos se são adequados, por exemplo, a gente está falando em tábua, né? Isso pode ser usado numa casa, numa residência, mas nunca num estabelecimento comercial. Então, as temperaturas de armazenamento, o local de armazenamento e a origem do produto, se ele foi comprado como matéria-prima para ser manipulado, treinamento dos funcionários. Então, os itens são centenas. São exemplos que os próprios consumidores podem observar quando estão em um ambiente, restaurante, padaria. Isso é importante, não é? Claro, à primeira vista, todo mundo que tiver com um pouquinho de paciência para verificar algum detalhe vai verificar problemas na edificação, que pode, como uma parede infiltrada, pode causar um problema. A limpeza do local, né? Os utensílios utilizados estão bem conservados e limpos. Então, dá para o próprio consumidor mesmo, não estando ali para fazer uma vistoria, ele consegue verificar algumas coisas e repassando a vigilância sanitária, muitas vezes nos ajuda a não permitir que aquele problema ou aquele agravo à saúde se repita. Márcia, e tem a possibilidade, né, de uma pessoa ingerir um alimento que esteja estragado, mas que ela não percebeu na hora do consumo? Certamente. E isso é um grande problema, porque nem sempre um alimento contaminado por um micro-organismo patológico é visível ou perde a característica natural do produto. Muitas das vezes ele fica com aspecto natural em cheiro, cor, paladar, e, no entanto, está contaminado. Então, isso é comum, sim. Existem graus de intoxicação também? Intoxicação leve, média, alta? Porque alguns casos levam à morte também. Com certeza. Como eu falei, se o indivíduo ele já está com o organismo debilitado, isso se agrava. Existem realmente vários tipos de intoxicação. Isso vai depender realmente do tipo de micro-organismo ali que vai estar presente, né? A forma realmente de prevenir é a higiene mesmo, sempre. Hoje em dia é muito difícil a pessoa ter o tempo de congelar o alimento, depois tirar do freezer, descongelar. Muitas vezes as pessoas se alimentam fora de casa. E aí quem consome em restaurante ou então leva marmita, o que essa pessoa deve observar nos pontos comerciais? Bom, em relação à temperatura do alimento, a temperatura adequada é uma questão muito importante, né? Então, se ele vai num buffet que a comida tem que estar quente, se não estiver quente, ele tem que chamar a atenção do proprietário, por exemplo, ou pode fazer uma solicitação para que a gente vá verificar no local. Se o produto tem que ser mantido gelado, resfriado, ele tem que também se preocupar com esse tipo de coisa. Num estabelecimento, na hora de comprar um alimento, a temperatura é o fator mais visado e que deve ter mais atenção. Daniel, e os estabelecimentos, quando cometem esse tipo de infração, são autuados com multa. E quais são os valores dessas multas? Não são só com multas, muitas vezes eles são até interditados, né? Depende do risco. Depende da gravidade do problema encontrado, né? Ou muitas vezes a gente faz apenas uma solicitação para a correção de um erro pontual. As multas variam de 2 a 30 mil reais, isso vai depender do grau de risco e do tipo de infração encontrada. Em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte tem uma lei municipal que estabelece valores para cada tipo de infração sanitária. Sim. Márcia, e quais alimentos possuem um risco maior de contaminação e de gerar intoxicação alimentar? Sim, nós temos os alimentos perecíveis. Esses eles precisam de uma temperatura adequada, né, para se manter, que no caso seriam os iogurtes, alguns queijos, né, e carnes também. Então, esses produtos a gente tem que ter uma maior atenção, né, justamente em questão da temperatura. A maionese, por exemplo, é um produto que é muito famoso por ter contaminação. Muitas pessoas dizem que passam mal por causa disso.
É verídico? A maionese é um caso Exatamente. específico? Isto por quê? A maionese, para se fazer uma maionese, ela precisa de ser feita com ovos crus, né? E o consumo desses ovos crus, ele pode conter salmonela, né? Então é um risco muito grande, tanto que a gente realmente indica que as pessoas consumam ovos né, mais fritos ou cozidos, bem cozidos. Mas só saliendo aqui em Belo Horizonte é proibida a maionese manipulada, só industrializada, e no lanche aquela com o sachêzinho, né? A bisnaga, aquela já não pode já faz algum tempo. Sim, mas isso nesse termo mais comercial, porque comercial. em casa normalmente isso se perde, né, Daniel? A pessoa às vezes faz o preparo caseiro. Eu digo no Né? estabelecimento comercial, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês no Repórter PUC. Foi ótima a nossa conversa. Com certeza. Muito obrigado. Esclarecemos muitas Obrigada a dúvidas. Obrigado. E, consumidores, fiquem atentos. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Nós nos vemos no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira, eu encontro com você às 4h45 da tarde. Obrigado e até lá! Obrigada pela companhia e até a próxima!